Pessoal, vamos fazer esse exemplo aqui, que é um sistema de rotação e possui um transformador mecânico do tipo engrenagem, ok? Então aqui nesse exemplo, o que a gente tem? A gente tem dois momentos de inércia, J1 e J2, certo? E ambos estão conectados a uma base fixa através de um elo flexível com rigidez K1 e K2, respectivamente, ok? Beleza. E J1 e J2 estão conectados através de duas engrenagens com raio R1 e R2, respectivamente. Ok? Cada uma dos momentos de inércia também está sujeito a uma dissipação de energia, um termo de dissipação de energia B1 e B2, e todas as relações são lineares aqui para esse sisteminha. Tá? Então o desafio aqui vai ser relacionar o torque tal, que é um torque de entrada, que é uma entrada exógena ao sistema, com o deslocamento angular de J2, tá? Beleza? Vamos começar então esse exercício? Vamos lá. O que eu tenho que fazer antes de mais nada? Quando eu vou começar o exercício, eu tenho que definir quais são os referenciais de deslocamento angular, tá? Então eu vou arbitrar, deixa eu mudar aqui a minha caneta, eu vou arbitrar para o meu sistema, eu vou arbitrar que eu tenho um θ1 aqui, eu vou precisar de definir esses ângulos para cada um dos momentos de inércia, então eu defino θ1 positivo nesse sentido e θ2 positivo nesse sentido, tá? O motivo é que quando eu faço isso, quando eu defino o θ1 no sentido horário e θ2 no sentido anti-horário, eles têm uma relação positiva entre eles, né? A gente já vai começar a estabelecer essas relações, né? Então, como esse elo entre J1 e J2, com as suas respectivas engrenagens, ele é rígido, ou seja, ele não é flexível, o mesmo ângulo que a gente tem em θ1 no momento de inércia, a gente vai ter em cada uma das engrenagens, né? Então, a gente vai ter aqui θ1 e aqui a gente vai ter θ2, né? Então, a gente sabe dessa relação de velocidades e deslocamentos angulares aqui, na verdade, a gente tem que θ1 vezes R1 vai ser igual a θ2 vezes R2, ok? Isso implica que θ1 vai ser igual a N vezes θ2, ok? E da mesma forma, eu posso derivar esses caras aqui no tempo e tenho relações de velocidade angulares, né? E também de acelerações, né? Vou colocar aqui do outro lado, ω1 ponto igual a n vezes ω2 ponto, ok? Beleza. Então isso é importante porque depois a gente vai precisar substituir essas relações aqui na nossa análise, tá? Beleza. Então agora o que nós temos que fazer? Bom, nós temos que fazer basicamente o diagrama de corpo livre de cada uma dessas, de cada uma desses momentos de inércia, certo? Então vamos lá. Então eu tenho que analisar o diagrama de corpo livre de cada um dos momentos de inércia, né? Então vamos colocar aqui o referencial de posição θ1, ok? E eu sei que eu tenho aqui um tal, eu vou ter um torque K1 θ1 devido à rigidez K1, vou ter um torque também B1 ω1 devido à dissipação de energia aqui, ok? E vou ter, agora o que está faltando nesse momento de inércia? Bom, basicamente está faltando a relação da força de restrição aqui nessa engrenagem, tá? Então eu sei que no ponto de contato dessas engrenagens, eu vou ter uma força de contato que vai ter o seguinte comportamento. Eu tenho essa força de contato atuando, vou colocar até aqui fora do ponto de contato, só para deixar claro que vai ser na engrenagem com raio R1, a gente vai ter uma força nesse sentido, e na engrenagem R2, vou colocar aqui embaixo,
na engrenagem R2, a gente vai ter uma força no sentido oposto, ok? Então, essa força vai ser imposta, vai ser uma força de restrição nessas engrenagens, tá? Então, essa força, ela acontece em função das restrições que nós temos, ok? Então, eu sei que, de modo que que essas restrições elas sejam satisfeitas, eu vou ter uma força de restrição entre essas engrenagens, ok? Então, essa força de restrição, ela vai gerar um momento aqui nesse momento de inércia, e aqui nesse caso, ele vai ter o mesmo sentido, voltar com a minha caneta azul, ele vai ter o mesmo sentido de θ1, tá? Então, eu vou ter aqui FC vezes R1, ok? Muito bem. Então, isso termina todos os momentos que estão envolvidos aqui no meu momento de inércia, ok? Beleza. Então, agora, o que eu vou ter? Vou ter que analisar aqui J2 também, né? Então, vou colocar aqui J2, FC. Então, eu sei que o momento de vida FC vai ser aqui FCR2, ok? E o que mais? Aqui eu vou ter basicamente os mesmos elementos que eu tinha ali no J1, que é devido a B2 e K2. Né? Então, vou colocar aqui B2, ômega 2 e K2, θ2. Tá? Beleza. Então, vocês veem que aqui, ó, uma dica agora do que nós vamos fazer. Faltou uma coisa, deixa eu ver, são 3, 4, beleza, e aqui são 3, então acho que está tudo aí. Então, vocês veem que aqui a gente vai ter, quando a gente aplicar a segunda lei de Newton, quando a gente fizer o somatório de todos os torques aqui, a gente vai ter o FC no equacionamento, né? E a gente vai ter que dar um jeito de sumir com essa força de restrição, porque a minha função de transferência, que eu quero no final do dia, vai ser ômega 2s sobre tau s. Né? Não vai poder aparecer uma força de restrição ali no meio, tá? Então vou ter que dar um jeito de eliminar. E a gente vai ver como fazer isso. Basicamente a gente vai usar as restrições aqui da engrenagem e as duas equações que a gente obtém através do somatório aqui dos momentos, ok? Então vamos lá. Então vamos aplicar isso para o primeiro momento de inércia aqui, que vai nos dar o seguinte, vai ter tau menos K1 θ1 menos B1 ômega 1 mais FCR1 é igual a zero. Igual a zero não, desculpa, é igual a J1 vezes ômega 1 ponto. E a segunda equação vai ser menos FCR2 menos B2 ômega 2 menos K2 θ2 igual a J2 ômega 2 ponto. Ok? Beleza. Então tem essas duas equações e agora vou manipulá-las de modo a obter a função de transferência. Beleza. Então a gente tem aqui as equações que eu obtive fazendo o somatório dos momentos. E também tenho as relações que eu obtive analisando a engrenagem, ok? Lembrando sempre que o objetivo é obter uma função de transferência que relacione o deslocamento angular θ2 com o torque tal. Né? Inclusive aqui no outro slide eu coloquei errado aqui, tá, pessoal? Aqui é ômega 2, não é? Desculpa, é θ2, não é ômega 2, onde esse θ aqui é um θ maiúsculo, tá? Beleza, então o nosso desafio vai ser achar θ2 sobre torque. Então eu vou anotar aqui em amarelo todos os termos que vão ter que sumir, né? Então esse termo aqui vai ter que sumir, né? Essa força de contato vai ter que sumir da minha equação, essa força de contato vai ter que sumir, e todos os termos relacionados com θ1 suas derivadas, né? Que eu estou anotando aqui. Então todos esses caras aí vão ter que sumir, né? Pois bem, então qual pode ser uma estratégia para a gente resolver esse problema? Bom, nessa primeira equação a gente pode isolar FC, certo? Se a gente isola FC e substitui na segunda equação eu só vou ter termos com
θ2 e suas derivadas e θ1 e suas derivadas. Depois disso, nessa equação que não vai ter FC, eu vou poder substituir as relações que eu obtive na engrenagem. Tá? E aí eu vou obter, então, um modelo, uma equação que só tenha os termos que dependam de θ2 e suas derivadas e tal, que é a entrada. Tá? Então vamos fazer isso. Vamos isolar aqui FC. Primeira equação, vou ter aqui o seguinte, FC vai ser igual a J1 ômega 1 ponto mais B1 ômega 1 mais K1 θ1 menos tal, tudo isso divididos por R1. Tá? Então essa aqui é a relação de FC. Então, vamos colocar agora isso na segunda equação. Tá? Então eu já vou substituir aqui R2 sobre R1, tá? Nessa equação que é igual a N. Tá? Então vou ter aqui J1 ômega 1. Então o que eu estou fazendo? Estou pegando essas duas equações, ou melhor, estou substituindo a equação de FC que eu acabei de obter na segunda equação que envolve ômega 2, ponto, ok? Então vou ter aqui menos N J1 ômega 1 ponto mais B1 ômega 1 mais K1 θ1 menos tal menos B2 ômega 2 menos K2 θ2 é igual a J2 ômega 2 pontos. Tá? Muito bem. Então, o que eu posso fazer agora? Agora, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que usar as minhas relações aqui para θ e ômega. Então, essas relações de θ, ômega e ômega ponto, na verdade, a gente consegue obter, então, termos que só dependam de θ2 e suas derivadas. Né? Então, a gente consegue tirar essa relação aqui de θ1 e suas derivadas que eu estou anotando em amarelo aqui. Tá? Então, quando eu fizer isso, todas as equações vão depender de θ2 e suas derivadas e de tal, que é a entrada do sistema, eu consigo assim obter a minha função de transferência. Então vamos fazer isso. Vamos colocar aqui menos N J1. Quem é ômega 1 ponto é N ômega 2 ponto. Então isso aqui vai ficar J1 N ômega 2 ponto. Mais B1. Quem é ômega 1 é N ômega 2. K1 θ1. Quem é? É N θ2. Menos tal. Agora é só repetir. Menos B2 ômega 2 menos K2 θ2 igual a J2 ômega 2 pontos. Ok? Beleza. Então vocês podem ver que aqui eu vou poder agrupar os termos, certo? Que aqui eu tenho θ2 ponto, ômega 2 ponto, e aqui eu tenho ômega 2 ponto. Aqui eu tenho ômega 2, eu tenho ômega 2, e eu tenho θ2 aqui e aqui, né? Então para nós vai fazer sentido aqui, inclusive, fazer uma substituição no nome das variáveis aqui, tá? Eu vou chamar de todos os termos que multiplicam θ2 de um K equivalente, ok? Todos os termos que multiplicam ômega 2 de um B equivalente, e de todos os termos que multiplicam de ômega 2 ponto, vou chamar de J equivalente, tá? E quem vão ser esses termos? Vão ser exatamente o somatório que nós temos aqui. Então, por exemplo, quem está multiplicando θ2 aqui vai ser K2 mais todos os termos que estão aqui dentro do parênteses, né? Então, eu tenho aqui K2 mais K1N vezes N, que é K1 ao quadrado. Então, vai ser K1N ao quadrado. Quem são os termos que multiplicam ômega 2? Então, vou ver aqui. B2 mais B1 vezes N ao quadrado. Tá? Então, vou ter aqui B2 mais B1 N ao quadrado. E o J equivalente vai ser também J2 mais J1 N ao quadrado. Ok? Então, se eu substituo essas variáveis aqui, eu vou ter a seguinte relação.
Então, vou multiplicar esse n aqui por tudo que está dentro desse parênteses e depois vou agrupar os termos, né? Então, quando eu defino esses termos equivalentes, eu vou ter a seguinte relação, vou ter aqui J equivalente vezes ômega 2 ponto mais B equivalente vezes ômega 2 mais K equivalente vezes θ 2 é igual a N tal. Então vejam, que aqui o que eu fiz? Eu multipliquei N por todos esses caras que estão em parênteses, depois substituí as relações aqui, dos Ks, Bs e Js, e depois passei todo mundo que depende de θ ou suas derivadas para o lado esquerdo da equação, e passei para o lado direito da equação todos os termos que têm a variável exógena, né? E agora eu posso, então, obter a minha função de transferência. Como é que ela fica? Eu vou ter aqui θ2 de S sobre tal de S, né? Onde esse θ e esse tal são as letras maiúsculas gregas, né? Como a gente definiu lá anteriormente, né, na nossa nomenclatura, né? Então aqui eu vou ter N sobre J EC S ao quadrado mais B EC S mais K EC. Então isso termina a obtenção dessa função de transferência, né? Vejam que a gente usou aqui algumas variáveis auxiliares justamente para não ter que ficar reescrevendo várias vezes a mesma coisa, tá bom? Então, isso termina o exercício e nos vemos no próximo exercício, onde eu vou resolver uma equação da prova de 2019, tá bom? Então, até o próximo vídeo, pessoal.